Aleluia, glória a Deus. Oferte com alegria, amém? A salva está passando. Aleluia, abençoe a casa do Senhor. Abra sua Bíblia, sem perca de tempo, que nós ainda vamos ceiar essa noite. No Evangelho segundo o Dr. Lucas, amém? No capítulo 15, no versículo 22. e 21, igreja, amém? Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, a partir do versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem for achando, se puder rever essa palavra, se coloca de pé em nome de Jesus, amém? Dois versículos e nós já sentamos em nome de Jesus, amém? Quem já achou, dá um glória a Deus. Quem já achou, dá um glória a Deus mais forte. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de segundo o Dr. Lucas, no seu capítulo 15, a partir do versículo 21, ele vai nos relatar assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o pai disse a seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Curva sua cabeça. Soberano e eterno Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, querido amado Deus, por este dia. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa ceia que o Senhor preparou. Cada vida que está aqui, Pai, essa noite, Pai. Cada louvor, Pai, amado Deus, que foi entoado diante de Ti, Pai, os gestos das crianças, Pai. Pai, querido amado Deus, cada pessoa que não teve a oportunidade de pegar no microfone, Pai. Mas tanto faz pegar no microfone ou não, o importante é a adoração que vem do coração. Eu creio que o Senhor recebeu no alto sublime trono, na Tua glória, Pai. Senhor, manifesta o Teu poder e a Tua glória agora através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, uma palavra dirigida, Pai, diretamente aos nossos corações. Não o que queremos ouvir, Pai, mas o que precisamos, Pai. A casa é Tua, a obra é Tua, Pai. Neste momento, Pai amado Deus, eu te peço, visita, Pai, o anjo desta igreja. Que neste momento o Senhor toque naquela mulher que o Senhor levantou ela, Pai. Qual o Senhor, Pai amado Deus, deu a ela, Pai, o nome de uma igreja, no qual o Senhor um dia abriu uma porta, Senhor. Pai amado Deus, visita, Senhor, a Bispa Helena neste momento, Pai. Senhor, a igreja ora, Pai. A igreja, Pai amado Deus, te clama nessa noite. Toca nela, Pai. Sara as enfermidades, Pai. Opera um milagre diante daquela que o Senhor levantou um dia. Dá força, dá entendimento e dá sabedoria, Senhor. A cada dia eu creio no Teu poder, para a Tua honra e para a Tua glória, através da vida dela, através dessas portas abertas, de cada um que aqui está e de cada um que vai chegar, em nome de Jesus, amém? Pode estar sentado dando glória a Deus, amém? Aleluia, amém, igreja. Evangelho de Dr. Lucas. Nós sabemos que Lucas, ele não andou com Jesus, mas ele relata muitos testemunhos com total perfeição. Lucas era um dos mais estudados, tinha feito faculdade, era doutor, e no qual ele teve cuidado em cada palavra, em cada versículo, em relatar tudo quanto Jesus disse a seus discípulos. E quando a gente vê aqui no seu capítulo 15, ele vem falar aqui das parábolas, no qual na última parábola ele vem falar do filho pródigo. E no qual eu lembro que ele vem falando aqui sobre um pai. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração logo cedo, eu não sabia que ia ministrar a palavra.
como de costume, a minha bispa ministra a palavra e eu ministro a ceia no dia de Santa Ceia. Então não tinha nada preparado, mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra e falou: medita nesta palavra. Eu dali sentado no meu sofá comecei a pensar assim, como é forte um caminhar de um pai. Porque eu entendo que um pai, primeiramente, ele se despede dele mesma a partir do momento que seu filho nasce. O pai, ele para de pensar nele e pensa mais nos filhos. Ele anda descalço para dar um chinelo para o seu filho. Ele anda com as roupas rasgadas para dar a melhor roupa para o seu filho. Ele passa fome para dar de comida para seu filho. Às vezes quando você vê um pai calado, pastor Cício, só Deus sabe o fardo que está passando na mente dele. Às vezes quando você vê um homem pensativo, porque é diferente da mulher. A mulher gosta de se expressar, a mulher gosta de falar, a mulher gosta de ser ouvida, não é assim? A mulher tem que desabafar, a mulher tem a necessidade de se desabafar. Mas o homem não, o homem sente a obrigação de carregar o fardo. Sabe por quê? Porque a obrigação é dele. A obrigação de dar o sustento em casa é do pai. A obrigação de dar as vestes para as crianças e para a esposa é do pai. A obrigação de resolver os problemas é do pai. Os problemas que ele passa no trabalho, ele não vai desabafar com a mulher em casa. A mulher, qualquer coisa que ela faz, o marido chega, ela vai falar: eu lavei louça, o menino foi para a escola e fez isso, e a criança chorou, e criança bateu não sei quem, e veio vizinho reclamar, e veio de fulano, e o pai está ali calado, vendo a necessidade de ouvir o que a mulher tem que falar. Só que às vezes ele está com tanta coisa na cabeça, só Deus sabe o que ele passou durante o dia, o fato que ele está carregando, a vontade dele é de explodir e falar: eu não aguento mais. Mas ele se cala e escuta tudo que a esposa está contando. E outra coisa, a esposa está contando porque quer que ele resolva. Só que ele está com um monte de coisa na cabeça já, que é ele mesmo que tem que resolver. E não é mais ninguém, ele não tem ninguém para contar. Ele não pode olhar para a esposa e falar: resolve isso para mim. Porque a esposa já é quem está esperando a solução dele. Então o pai, a gente fala muito da mãe, mas o pai tem um fardo muito pesado, no qual fica algo silencioso. Mas o que eu chamo aqui a atenção para essa palavra é o amor incondicional de um pai. Um pai, ele morre pelo seu filho. O pai, ele se entrega pelo seu filho. Ele deixa toda a felicidade dele por um filho. E o Pai Todo-Poderoso, ele entregou o filho por você. Se eu fico imaginando o amor de um pai e o nosso pai que entregou o filho dele, eu fico imaginando, se eu pudesse dar um conselho para Deus, sabe o conselho que eu daria para Deus? Eu falo: Senhor, não entrega Jesus não. Quem sou eu? Só que Ele sabe de todas as coisas. Quem sou eu para dar conselho a Deus? Mas eu me diminuiria na presença de Deus e falar: Senhor, eu não mereço. Mas sabe o que Ele me diz? Eu sei que você não merece, mas a minha graça te alcançou. A graça do Senhor te alcançou. E o amor dele é incondicional. Cada um aqui foi chamado pelo Senhor. Mas entenda de uma coisa: chamado não é escolhido. Não é porque você é chamado que você está salvo. Não é porque você é chamado que você vai entrar para o reino do céu. Não é porque você tem um chamado de pastor, um chamado de levita, um chamado para missionário, que você vai entrar no reino do céu. Porque se você olhar os versículos antes, o próprio Jesus vai falar aqui, no seu capítulo 14, no seu versículo 15, ele vai falar da parábola de uma grande ceia, pastor. Também de um homem que ele vai dar uma ceia e ele quer ver a casa dele cheia. No qual ele vai falar assim: ó, vai lá, chama todo mundo, chama os meus servos, chama tudo, eu quero ver a minha casa cheia. Todos foram chamados. Então não adianta ser chamado. Todos foram chamados. Mas ele vai falar aqui que chegou um e falou assim: ó, comprei um campo, no seu versículo 18, 14, 18. Comprei um campo e não vou poder ir. E a palavra fala assim, que ele fala assim, ó, me haja como escusado, ou seja, eu me desviei daquilo que fui chamado. E tem muita gente fazendo isso, se desviando daquilo que foi, está fraco, se desviando daquilo que foi, porque eu comprei um algo e eu quero desfrutar desse algo, terreno, campo. Agora outro vai dizer assim, no seu versículo 19, eu comprei 5 juntas de boi, do meu trabalho, então
também quero me desviar-se do compromisso. Ou seja, mais um que foi chamado, mas falou assim: o meu trabalho, minha junta de bois é mais importante, eu não vou deixar o meu trabalho para seguir o meu chamado. E a gente vai ver aqui que continua ainda. O outro diz assim, no seu versículo 20: eu me casei, portanto eu não posso ir. Ou seja, a minha esposa não vai para o culto, então eu também não vou não, tá bom, pastor Cício? Pastor Cício, o meu marido, ele não entende essas coisas, então eu não posso ir para o culto, tá bom? Ou seja, por causa de parente, marido, filhos, deixa de seguir o... Quem entendeu? Deixa de seguir o chamado. Aí o pai vai falar assim: para entender essa palavra aqui, o Senhor estava trazendo uma palavra para o povo judeu, porque o povo judeu era o chamado. Esse pai vai falar assim: mas eu quero a minha casa cheia. Então faz o seguinte: vai lá, chama os pobres, chama os aleijados, chama os cegos, chama os pecadores, porque eu quero a minha casa cheia. Eu quero a minha casa cheia. A ceia vai ser preparada. Não tem problema não ser pecador. Eu estou chamando. E quem ouviu o chamado vai ser o escolhido. Muitos são chamados, mas poucos os... Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos são os... Escolhido é aquele que atende o chamado. Escolhido é aquele que toma no arado e não larga. Escolhido é aquele que se põe de... É aquele que se mantém de pé. Esse é o escolhido. E o Senhor continua falando aqui sobre escolhido, que Ele vai dizer assim, no capítulo 14, vamos aqui, versículo 34. Bom é o sal, mas se ele se degenera, com que se adubará? Nem presta para a terra e nem para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está falando o que? Da essência. Não adianta se colocar de pé, tomar o arado e daqui a pouco fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Ele fala assim: tem o sal, mas perde o gosto. O que adianta ter o sal e daqui a pouco perder o gosto? Eu sou o sal da terra. E perder o gosto, você vai salgar o quê? Para que serve um sal sem gosto? Você faria o que se eu te desse 1 metro de sal sem gosto? Você faria o quê? É isso que o Senhor fala na palavra. Joga fora. Mas nós temos que ser o quê? Mas nós temos que ter o quê? O sabor. Nós temos que ter o sabor, missionária. Nós estamos perdendo o gosto. Por isso que o Senhor fala lá em Apocalipse, né? Vou vomitar-te da minha boca. Os que estão mornos. A coisa morna, ela perde o sabor. Uma comida quentinha ali, o cheiro, a fumaça vem longe. O cheiro, você está passando assim em frente a uma casa. Eita, que cheiro bom. Porque tem sabor. Não dá vontade de comer só pelo cheiro. Agora, uma comida morna vai perdendo o gosto. E o Senhor fala assim: que é morno, eu vomito. Eu não quero nada com pessoas que estão se esfriando na presença de Deus. Como falou o louvor aqui, se mantém de pé. Quem se mantém de pé não senta. Quem se mantém de pé não deita. Quem se mantém de pé fica. Manter é ficar. Se manter é ficar, permanecer. E a gente vai ver aqui no qual ele continua ali falando da parábola de uma ovelha que ela se perde. No qual o pastor ali, ele tem 100 ovelhas, mas uma se perdeu. Não foi o pastor que perdeu, ela se perdeu. Mas o pastor, por sua obrigação, ele faz o quê? Por amor à minha ovelha. Se eu tiver que guardar as 99, eu guardo, mas essa eu vou resgatar. O Senhor, ele tem amor por um. Às vezes você está achando assim: eu sou só mais um. Só que o Senhor trata cada um de forma individual. Você é único para o Senhor. Você é especial para o Senhor.
Mas pastor, eu não sei pregar, você é especial para o Senhor. Pastor, eu não sei falar, mas você é especial para o Senhor. Pastor, eu não tenho condição financeira, mas você é especial para o Senhor. Todos nós temos um valor individual para o Senhor. E no qual a gente vê aqui que ele vai buscar. Ele fala assim, qual homem que vai buscar a sua ovelha e volta com júbilo, com alegria, e fala assim, vamos se alegrar, vamos fazer uma festa, porque o meu filho retornou. Ou seja, tinha 100 ovelhas, tinha 99 ovelhas. Ele não foi esse para falar assim, se perdeu tá bom, eu tenho 99. Ele não se conforma. Deus não se conforma em perder alma, pastor. Mas aquele irmão lá, não deixa, a igreja vai estar cheia hoje. Deus está falando, vai resgatar. Eu não quero perder. Você não sabe a dor para Deus que é saber que alguém se matou, se suicidou. Ele não suporta perder. E ele fala que ele vai o quê? Cobrar de mim e de você, por cada um que foi perdido, cada um que Deus perdeu, ele vai cobrar de mim e de você. E no qual vai falar também agora de uma mulher, que perde uma dracma. Eu vejo aqui dentro dessa palavra que eu costumo falar isso, é uma mulher que perdeu algo, é uma mulher que perdeu uma das suas joias, perdeu um dos seus talentos. A gente está perdendo isso, o Senhor está dando dons e a gente está perdendo. Mas por quê? Porque não está praticando. Um jogador de futebol, a gente vai ver, ganha milhões para jogar lá, para fazer gol, tudo isso. Só que a gente vê ele jogando e fala, nossa, ele ganha milhões, mas vai ver a vida dele é de treino, é de viagem, não para em casa, é de esforço. Mas para o quê? Para não perder a sua técnica, para não perder a sua velocidade, para não perder a sua força. E a gente, para servir a Deus, é de qualquer jeito. Hoje eu quero louvar, não, amanhã eu não quero. Hoje eu vou pregar, não quero pregar não, hoje eu vou nem para o culto hoje. E assim vai perdendo o quê? Vai enterrando o quê? O seu talento, o que Deus te entregou para fazer, você está deixando de fazer. E assim vai atrofiando você, atrofiando quem está do teu lado, atrofiando a igreja, porque são pessoas que não querem fazer. Aí daqui a pouco vai pregar, não prega mais do mesmo jeito. Eita, aquele pastor pregava que era uma bênção. O que aconteceu com ele? Prega e não acontece nada. E aquela levita lá louvava que era uma beleza. O que aconteceu? A voz dela está até diferente, pastor. Está perdendo a essência, está perdendo o talento. Mas por quê? Porque tudo depende do Espírito. Mas a gente vai ver a mulher fazendo o que aqui? A mulher tendo 10 dracmas, se perdendo uma dracma, no capítulo 15, versículo 8. Mulher perdendo uma dracma, ela não acende a candeia. Quando acende a candeia, eu já entendo que é acender o fogo no Espírito Santo. Varre a casa, ou seja, ela se limpa do pecado. E agora faz o que? Busca até achar. Se encha do fogo do Espírito Santo, se esvazie do pecado e busque novamente do Senhor até achar. Sabe o que é buscar sem cessar? Sabe o que é dar glória? Senhor, eu vou dar glória até acabar a minha voz, mas eu vou sentir a tua presença essa noite. É buscar, vou buscar. Isso se chama sede. Eu quero encontrar o meu Jesus. Eu quero buscar de novo aquela essência que eu tinha antes. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não vou desistir. E aqui chegando na parábola do filho pródigo, a gente entende que é um pai que tem um amor incondicional. Porque primeiramente, a fazenda era de quem? Era dele. O suor para conquistar a fazenda era de quem? Dele. Eu fico imaginando quantos dias, debaixo de um sol quente, para poder conquistar aquela fazenda. Comprar o terreno, preparar a terra, os animais, fazer as cultivas, para poder conseguir o primeiro servo para ajudar, depois um segundo servo, até chegar um dia se casar. Imagina a luta e o sofrimento daquele homem para conquistar tudo aquilo, até conquistar o que ele conquistou. Agora ele tem filhos, não fizeram o mesmo esforço que ele, com certeza não, e agora tem 2 filhos, e um deles se acha no direito de pedir metade de tudo, por ser filho.
Olha só por ser filho já está exigindo o esforço do pai. Já está se achando merecedor de tudo. Não, peraí, pai. Eu quero metade dessa fortuna aí. Hoje a gente estamos construindo uma geração assim. Muito fácil. Tudo muito fácil. Tudo moleza, ninguém dá valor mais a nada. Nada. Eu vou falar uma coisa tão boba aqui, mas que eu vivi. Que eu sempre falo para minhas filhas isso. Às vezes eu vejo as minhas filhas comendo miojo, Danone, essas coisinhas, salsicha, mortandela. Estão nem aí, dão nem importância. Isso para mim era só no 13º do meu pai, que a gente tinha essas coisas. A primeira vez que eu comi um miojo, acho que eu tinha 17, 18 anos. Porque a nossa vida sempre foi mais difícil. Era uma vida mais dura, com um saláriozinho para criar 5, 6 filhos. Na época os pais faziam filho que só. Era filho demais. O pai que menos tinha filho era 5, 6. Então era uma vida difícil. Era difícil dar roupa pra gente. Mas uma coisa que não faltou foi amor. Uma coisa que não faltou foi dedicação. Uma coisa que não faltou foi ensino, educação. Não educação de escola, mas educação de pai. É assim que se deve andar. É assim que você vai fazer. Meu filho, você nunca vai envergonhar o seu pai. Você vai ser um homem de bem. Se eu chegasse em casa com uma borracha ou um lápis que não era meu. Isso nunca aconteceu. Porque meu pai me ensinou, esse é o caminho que você deve andar, você tem que ser homem. Naquela época era fábrica de homem, o pai era fábrica de homem, você vai ser homem, meu filho. Da mesma coisa era a mulher, minha filha, a vida é assim. Você vai ser assim. Hoje em dia não, hoje tudo pode. Qualquer coisa o conselho tutelar está batendo na porta. Não pode falar um pouquinho mais grosso. Que vizinho se intromete, professora se intromete, diretora se intromete, e não sei quem falou que você puxou teu filho pela orelha. Não deixa a gente educar mais os filhos do jeito que a gente foi educado. Mas mesmo assim a gente tem que amar. Esse é o problema. Por causa que está nascendo uma geração rebelde. Eu fico imaginando, quando essa nossa geração passar, a geração que vai ficar, o que o Senhor vai fazer com essa geração? Que se hoje em dia já está assim, imagina como vai ficar, vai estar pior que Sodoma e Gomorra. Naquela época era 2 cidades, hoje está o mundo inteiro. Era mais fácil destruir 2 cidades. Mas Deus fala assim, eu vou ter que destruir o mundo inteiro. Eu não sei o que Deus vai fazer com essa nova geração. Mas eu creio que o Senhor vai se levantar para fazer algo. E eu creio que ainda é nos nossos tempos. A Bíblia fala que de uma grande geração que ia se levantar nos últimos dias. E eu creio que essa geração vai se levantar ainda. E a gente vai ver que esse homem agora, ele vê esses filhos, chama pai, me dá metade. E o Senhor sabe que o homem sabe o que ele faz, ele divide por igual. Ele fala assim, tá bom, metade é sua, você quer a metade, né? Só que eu vou ter que dar a outra metade para o meu filho também. Juntou metade e falou assim, deu metade para um e metade para o outro. Falou, é de vocês, vai. Só que o que eu acho prudente é que um fica com o pai e fala, pai, é meu, mas o Senhor conquistou, nós vai erguer tudo junto aqui de novo. Nós vai trabalhar junto e fica. O outro até fica por uns dias, mas a Bíblia fala que ele pega toda a sua fortuna, sai. Sabe quando a gente pega as bênçãos de Deus e sai? Para que mais para o culto, pastor? A gente ora em casa. Para que eu vou mais para o culto? Assista a live em casa. Para que eu vou para o culto? Eu ponho lá no rádio, tem culto lá todo dia no rádio. Só que nem assim não, com os dias vai se desgastando. Aí vem a fome, como o menino aqui. O menino aquele saiu com todo o dinheiro, saiu com toda a fortuna, começou a gastar de forma dissolutamente, ou seja, começou a gastar de qualquer jeito. Enquanto a Bíblia nos ensina que tudo que a gente tem que planejar, tudo que a gente tem que ter na nossa vida é um projeto, porque os planos a gente faz, mas quem assina é Deus. Mas Ele nos fala a planejar. E a gente vai ver aqui que ele sai e começa a gastar o dinheiro de qualquer jeito, de forma errônea. E nisso o dinheiro vai se esgotando. Eu tenho um tio que fala assim, todo lugar onde só seca e nada pinga, um dia a fonte acaba. E agora acabando ali,
ele se vê na necessidade de conseguir algum dinheiro, conseguir alguma coisa, só que a Bíblia fala que tem uma grande fome naquela cidade, e no qual ele vai chegar para um dos cidadãos lá e falar assim: deixa eu trabalhar, me arruma alguma coisa, eu preciso comer. Ele falou: vai lá, cuidar de porcos. Imagina a vida daquele homem, era o filho de um fazendeiro rico, agora está ali cuidando de porcos sujos. Olha como é que é o ser humano. Sabe qual é a diferença, pastor? É quem está nas mãos de Deus e quem faz questão de ir para as mãos de Satanás. É quem tem tudo na casa do Pai, mas prefere viver uma vida aí fora. Come o que Satanás der, faz o que Satanás deixar e vive do jeito que ele quer. E muitas vezes ele até entrega umas coisinhas boas, bonitinhas, que é para a gente permanecer. Sabia disso? Ele entrega muitas coisas bonitinhas, assim como ele falou para Jesus: eu te entrego tudo que você quiser, se você prostrar aos meus pés. E aí ele falando isso e muita gente se prostrando aí. Só as coisinhas bonitas, permanece na minha presença. Só como tá bom, como tá bom. E sabe o que eu acho interessante? É que tem crente que está servindo a Deus, ainda olha para aquele vizinho que vive em farra, em festas, churrasco, vê ele prosperando e fala assim: por que eu estou na igreja e não prospero desse jeito? Quem deu para ele? Você sabe? Satanás ofereceu o mundo inteiro para Jesus, imagina que ele não pode oferecer para você. Só que a hora a conta vem. Uma hora a conta vem. Lembra de Rico e Lázaro? O mendigando na porta, e o rico, opa, não quero que dê nem comida para esse mendigo. O rico teve toda a sua glória na terra, e o mendigo padeceu na terra. Mas quando morreu, o que aconteceu? O mendigo foi para o seio de Abraão, foi para o lugar de descanso. E agora o rico foi o quê? Para um lugar de tormento. Ou seja, o rico teve a sua glória na terra, mas ele dispensou a sua glória no céu. Agora eu te dou um conselho: não dispensa a sua glória no céu, não. Como foi falado aqui, se mantém de pé. A glória nossa é lá, não importa o que está passando aqui não. Pastor, eu não estou comendo aquela comida que eu queria comer hoje, mas tem arroz, tem feijão, tem glória a Deus. Tem aquela pessoa me atormentando, não tem problema não, uma hora resolve, dá glória a Deus. Tudo tem glória a Deus. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui é assim, ó. Daqui a pouco estamos todos na glória com Deus. O importante é a gente resistir, porque Jesus falou: eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. Basta a gente, ser escolhido, ouvir o chamado, permanecer na presença do Senhor. E aquele homem agora gastando tudo. E a Bíblia fala que ele queria bolota, queria aquele nojo que o porco come, e falou que nem isso davam para ele. Olha a situação que chega aquele homem, pastor. Nem a nojeira que o porco come queriam dar para ele comer, nem a lavagem queriam dar para ele comer. Eu acho que é uma situação terrível. E a gente vai ver aqui que agora ele vai, olha o versículo 18, olha o que ele vai dizer: levantar-me. Ou seja, aqui eu vejo alguém que caiu e precisa o quê? Se levantar. Se levantar. E nós vamos levantar, irei ter com meu pai e direi: pequei contra o céu perante a ti. Não sou digno de ser chamado filho teu, fazei-me como dos teus trabalhadores. Ele chega para o pai. A Bíblia fala que ele vai correndo e fala assim: eu estou determinado, eu vou me encontrar novamente com o pai. A Bíblia fala que quando ele está saindo correndo para se encontrar com o pai, de longe o pai já estava lá esperando. O pai já está te esperando. Eu não sei o que Deus está falando aqui, mas o pai já estava esperando. O engraçado é que o pai não perguntou por onde você andou, o que você fez, se você comeu, se você não comeu, o que você fez com o dinheiro, o que você fez com o que você tinha quando você saiu da igreja. O que o pai só fez assim, abraçou. O pai só quer abraçar pessoas aqui essa noite. O pai só quer falar assim: eu tenho o melhor para você, prepara a melhor veste, prepara o melhor anel, prepara a melhor sandália, vamos fazer festa. Esse é o amor que o pai tem para você hoje. Esse é o amor que o pai tem para mim e para você hoje. Permanece na casa do pai, não sai dos braços dele não. Não vai viver uma vida errada aí não. É o que o pai
a gente ainda olhando para ir para fora. Ah, mas fulano está prosperando. Mas fulano está vindo assim, está nem vindo para a igreja e está melhor. Está melhor não, igreja. Se coloca de pé em nome de Jesus.